Leitura diária. Êxodo 23. Leis acerca do exercício da justiça. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixe-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Lei acerca das grandes festas anuais. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam um pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu
os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada, e animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Amém? Para refletir, neste capítulo 23 do livro de Êxodo, vemos as prescrições acerca da injúria e falso testemunho, sendo exposto ainda a necessidade de demonstrar empatia, inclusive com os próprios inimigos. Também vemos a instituição de deveres aos juízes, aqueles que operariam a lei, devendo estes agirem com imparcialidade, justiça, igualdade e honestidade. É instituído também o ano sabático, além de ser reforçada a questão do sábado. Após vemos a determinação quanto à realização de 3 festas anuais, quais sejam a festa dos pães, asmos, a festa da cega e a festa da colheita. Por fim, Deus anuncia que enviaria seu anjo à frente do povo e os daria a terra dos heteus, cananeus, jebuseus, heveus e heteus, requerendo ainda a obediência dos israelitas. No capítulo anterior, vimos as prescrições divinas acerca das propriedades privadas, as quais previam a reparação pecuniária, de caráter educativo, entre outros. Ainda foram dadas determinações acerca das relações civil e religiosa, como, por exemplo, a condenação à feitiçaria, zoofilia, a determinação de observância quanto à entrega de primícia ao Senhor, entre outras orientações. Não levantarás falso rumor, não porás a mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos distorcendo o julgamento, nem ao homem pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares o boi ou jumento de teu inimigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se veres o jumento de alguém que te odeia deitado debaixo de sua carga, deixará de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Esses versículos tratam de toda situação econômica ou todo sentimento
pessoal que poderia tentar alguém a tratar outra pessoa com injustiça. O favoritismo com o pobre ou com o rico é excluído. Mesmo em questões particulares envolvendo a necessidade de um inimigo, um israelita deve não apenas levar de volta o animal perdido, mas também prestar ajuda no local. Não perverterás o direito de teu pobre na sua causa. Guarda-te de questões falsas, e o inocente e o justo não matarás, porque não justificarei o ímpio. E tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio e perverte as palavras do justo. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração do estrangeiro, visto que foste estrangeiros na terra do Egito. Os israelitas devem se lembrar quem eles foram e como era ser um estrangeiro, e deve considerar quem o Senhor é em seu amparo e justiça. Nesse capítulo é tratado quanto à disseminação de notícias falsas. Vemos este ato sendo veementemente repudiado por Deus nas Escrituras, as quais revelam que testemunhas falsas são odiadas por Ele. Igualmente, aqueles que derramam sangue inocente. Vemos ainda o Senhor ensinando aos julgadores da época quanto às causas, quanto às suas responsabilidades em manusear a justiça com parcialidade, igualdade e honestidade, determinando que não aceitassem suborno, dentre outras proibições. Aqui ele recorda as orientações de Jetro a Moisés, quando da escolha daqueles que o ajudariam, inclusive a julgar o povo, sendo que enfatizara naquele momento ao seu genro a importância de escolher homens que, dentre outras características, não fossem avarentos. Após o Senhor estabelecer o ano de descanso, também podendo ser chamado de ano sabático, este descanso, além de expor uma sábia estratégia agrícola, faria alusão ao mesmo entendimento aplicado ao descanso semanal requerido aos israelitas, sendo que no 6º ano o Senhor proveria os recursos necessários para que no 7º descansassem em obediência. No verso 25, o Senhor prometeu que, se obedecessem a Ele, seriam prósperos. Este período ainda seria aquele em que os servos hebreus poderiam escolher a liberdade, conforme visto anteriormente. Por fim, o Senhor determina que o seu povo se reunisse em 3 festas anuais para se recordarem da libertação do Egito: festa dos pães asmos, e entregar ao Senhor a primícia das colheitas, festa da cega e festa da colheita. Neste momento é anunciado ao povo que haveria um lugar em que se reuniriam para celebrar solenemente e ali sacrificar ofertas e agradecer ao Senhor por suas bênçãos, nos lembrando da importância de, em comunhão, o adorarmos, o glorificarmos com tudo que temos, tanto material quanto espiritual. Amém? Acione o sininho das notificações, fique conosco, vamos continuar nesse propósito. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.